Oi, gente, estamos aqui, quarto bimestre, aula 2. Então, a gente vai continuar aí no assunto aí, nosso assunto sobre present continuous. E também a gente vai estar trabalhando algumas palavrinhas aí para ampliar aí o vocabulário. E aí vocês podem consultar a página 21 e 22 da apostila de vocês. Outra coisa que a gente vai ver nesses exercícios aí de hoje é o pronome interrogativo who, quando a gente está perguntando sobre uma pessoa, né? Quem é que fez aquilo? Quem é o seu irmão? Quem é a sua mãe? É o pronome interrogativo quando a gente faz uma pergunta referente a uma pessoa. E aí a gente tem alguns exercícios aqui, vou explicar agora os exercícios para vocês. Então aqui no número 1, vocês vão ver aqui que tá pedindo para vocês olharem na página 22 da apostila de vocês, e vocês vão ter que aí vão separar vestuários do nosso, são roupas do vestuário. Essas roupas algumas são roupas que a gente utiliza, né? Que são, quando fala above the waist, quer dizer acima da cintura. E below the waist quer dizer abaixo da cintura. Então vocês vão olhar lá na página 22. Claro que aqui vocês vão ter que escrever em inglês, mas na página 22 da apostila de vocês tem essas palavras aí, essas peças do vestuário estão escritas em inglês e tem a tradução, que aí fica fácil de vocês saberem, tá? O número 2, vocês vão escrever as respostas para cada uma dessas perguntas. Como eu já expliquei a vocês em alguns outros momentos, aqui é o que eu falei para vocês, ó, o pronome interrogativo who. Eu estou perguntando quem fez alguma coisa. E aí o que vocês têm que prestar atenção? No verbo que aparece aqui na pergunta, na resposta também vai ter esse mesmo verbo, tá? Então, preste atenção, ó, no verbo, que na resposta vai ter o verbo aí que aparece na pergunta. Lembrando a vocês, ó, 4 perguntas e tem 4 respostas aqui. Isso aí é uma questão unicamente de vocês prestarem atenção. O número 3, vocês vão traduzir estas frases, tá? Não é nada difícil, é a tradução. Translate é a tradução. São frases aí que estão no present continuous, olha aqui. Isso é mais para questão de fixação. Como é que a gente forma o present continuous? O verbo to be, que está aqui, né? Na forma contrata, com o verbo principal, acrescentei ing. Vou fazer uma observaçãozinha aqui, que esse aqui, ó, é o verbo swim. Mas a gente tem a regra que quando o verbo termina em vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, essa última consoante, antes da gente acrescentar aqui ing, a gente dobra essa última consoante. Então, se era M, vou colocar outro M, tá? Aqui no caso, ó, verbo clean, ele é até aqui. Ele não termina consoante, vogal, consoante. É vogal, vogal, consoante. Então, eu não vou acrescentar o outro M, tá? E aqui, ó, de novo, ó. Como é que eu formo o present contínuo? Verbo to be, que tá aqui, área, né? Que é a forma contrato. Verbo principal, clean. Acrescentei ing. Isso aí é só vocês fazerem a tradução. O número 4, vocês vão ter que fazer aqui a pergunta. Tem o exemplo aí, tá? Tá aí, como é que eu faço aí? Eu tenho aqui, dance in a funway, e aí o sujeito é quero. Como é que eu vou perguntar? Who, vou usar o pronome interrogativo who, e eu vou colocar o verbo, ó, no present continuous, ó. Aqui, ó. O meu pronome interrogativo, who, que eu tô perguntando quem. O verbo no present contínuo, ó, who mais present contínuo, e depois vai escrever a resposta. Então aqui, ó, o pronome interrogativo who, o present contínuo, ó, coloquei aqui, ó, verbo to be is, e aí o verbo dance, coloquei dancing, porque eu coloco ing, né, já expliquei pra vocês. Se ele termina com e, eu tiro o e e coloco o ing, ó, verbo dance, ó, is, present o verbo to be, o verbo dance, coloquei ing e ia colocar in a funway, que é o complemento aqui da frase. E na resposta, o que eu coloco na resposta? Que tá aparecendo aqui, Carol. Então vai ficar Carol, e aí eu vou pegar esse aqui, ó.
is a dancing in a fun way. Não é difícil de vocês fazerem, só vocês olharem aí o exemplo, tá? Não tem nada extraordinário difícil. O que vocês estão fazendo aí é, no caso aí, a fixação do verbo no present continuous. No número 5, vocês vão passar essas frases para a forma interrogativa e forma negativa. Isso é o present continuo ainda. Lembra que eu já expliquei na aula anterior para vocês, quando eu vou fazer a formação da forma interrogativa com o verbo no present contínuo, o que eu vou mudar para formar a interrogação é que o verbo to be que eu uso aqui, ó, que tá aqui, ele vai vir para onde? Vai vir para cá, para o início da frase, antes do sujeito. Só vou trocar aqui, ó, o verbo to be vai vir para o começo da frase, aí eu vou colocar o restante da frase e o ponto de interrogação. Então eu vou trocar o sujeito e o verbo to be de lugar. Cuidado, gente, ó, que tem sujeito aí composto, tá? Então, se eu tenho sujeito composto, de qualquer maneira, o verbo to be vai lá para o começo da frase, depois eu escrevo o restante da frase e eu coloco o ponto de interrogação. Na forma negativa, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou escrever a frase, depois do verbo to be eu coloco not, ou eu posso colocar a forma contrata, aren't, tá? E aí, por que eu sei que é o present contínuo? Essa frase está no present contínuo, ó. Verbo to be, o verbo principal com ing, tá? Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Na apostila de vocês, página 21 tem, mas aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês de novo, né? A forma afirmativa do present continuous, tá aqui, ó. Forma afirmativa, tá? Eu tenho aqui, ó, verbo to be, ó, sujeito, verbo to be, verbo principal com ing. A forma negativa, sujeito, tem a forma, o verbo to be aqui na negativa, no caso aren't, aqui, ó, que eu coloquei aqui o not na forma contrata, o verbo principal com ing no final. Forma interrogativa, vem, primeiro, o que eu vou fazer? Vou colocar o verbo to be pra cá, antes do sujeito, tá? E aí eu coloco o sujeito, o verbo principal com ing, ponto de interrogação. Então, essa é o nosso assunto da aula 2, como a gente já andou falando lá na aula 1, estou complementando aqui e que vocês tenham sanado todas as dúvidas. Até a próxima, gente.